A gente conversa com Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da CVPA. Marcelo, que bom tê-lo aqui no Hora H conosco. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lucinda. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Que bom. Nós vamos dividir aqui. Eu faço uma pergunta, a Lucinda faz a outra, já agradecendo o seu tempo. Nós trouxemos aqui a leitura da semana passada da Certa Confusão, o Banco Central se explicando hoje. Qual é a sua visão? Lembrando da complexidade aí que a economia brasileira tem apresentado. Então, vamos lá. Depois da decisão controversa da semana passada, especialmente com aquele comunicado muito confuso, havia expectativa de que a ata pudesse esclarecer os motivos que levaram o Copom a optar pela redução da Selic em 0,25 ponto percentual. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. A ata divulgada hoje, ela continuou ainda muito confusa em relação as razões utilizadas pelo BC para ter mantido o afrouxamento monetário. E essa dificuldade de se comunicar, na verdade, ela se origina no fato de que, do ponto de vista dos fundamentos do cenário para a inflação, havia realmente muito pouca ou nenhuma justificativa para você ter continuado a reduzir os juros. Como o próprio Copom reconhece, a inflação corrente ela está muito alta, ela vem subindo nos últimos meses, inclusive acima do teto da meta para a inflação. Aquela inflação que, mesmo que você expurgue os itens mais voláteis, que é o núcleo de inflação, ela continua se deteriorando. As expectativas, que são um componente muito importante na decisão da política monetária, as expectativas de inflação, elas continuam desancoradas e se desancoraram ainda mais nas últimas semanas, nos últimos meses. E a gente ainda teve um movimento da taxa de câmbio de depreciação nas últimas semanas. Quando você olha a projeção que o BC faz, o próprio Banco Central faz, para aquele que é o horizonte da política monetária, o horizonte onde ele tem que entregar a inflação, que atualmente é o quarto trimestre de 2027, a projeção do BC está em 3,70, a meta de inflação é 3. Então, está bem longe ainda, né? Está bem longe ainda. Isso porque é a projeção do BC. A projeção Agora, do mercado Marcelo, é ainda maior, é acima de 4. Marcelo, o que também nos chamou a atenção foi o fato de que parece que as questões domésticas, especialmente o fiscal, acabaram ganhando mais importância até do que o próprio cenário internacional. Você concorda com isso? Isso significa mais um motivo para o Banco Central não voltar a cortar os juros? Eu diria que é o principal motivo. O cenário internacional é relevante, mas a única coisa que explica o fato de nós trabalharmos com uma taxa real de juros em torno ali de 10%, a Selic em 15%, a inflação por volta de 5%, e mesmo assim a gente não conseguir convergir a inflação, é o fato de que a política fiscal está muito fora do lugar. Há alguns anos, a política fiscal vem sendo muito expansionista, ela vem empurrando a inflação para cima e ela tem tirado, o que a gente fala no jargão econômico, a eficiência, a capacidade da política monetária de fazer o seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, a política fiscal é o principal fator. Esse ano a gente tem um conjunto de estímulos muito grande, são quase 200 bilhões de reais de estímulos de diversas formas, então realmente é o fator principal. Só para a gente fechar, eu quero te ouvir aqui. Hoje houve uma leitura também de que o Banco Central estaria optando por suavizar essa convergência para a meta de 3%, ou seja, evitar que a atividade econômica sofra situações muito abruptas, né, de uma taxa de juros muito forte ou conviver mais tempo com uma taxa de juros muito alta. E na verdade, o banqueiro central ele tem esse dilema, né, entre qual é o custo que ele vai cobrar da sociedade, da economia, para garantir entregar o seu mandato. Como é que você enxerga esse equilíbrio hoje do Banco Central querer, de alguma forma, preservar a atividade econômica sem impor um custo muito alto e, ao mesmo tempo, adiar o cumprimento da meta? Veja, ninguém se opõe a esse tipo de suavização, tá certo? Acho que faz parte da
boa prática da política monetária. A bem da verdade é que o Banco Central já vem trabalhando com uma suavização há algum tempo. A inflação ela vem rodando muito acima da meta já há alguns anos. E o ponto importante, como eu falei anteriormente, é que sem o apoio da política fiscal, é quase impossível esse trabalho de você conseguir atingir uma inflação na meta sem proporcionar algum prejuízo para a atividade econômica. Mas é muito importante lembrar que a atividade econômica ela vem crescendo num ritmo bastante saudável. A taxa de desemprego, por exemplo, ela se encontra no menor patamar da série histórica. Então, algum tipo de sacrifício vai ser necessário até para que a gente consiga, a médio prazo, sustentar níveis de crescimento com estabilidade de preços. Então, eu entendo, faz parte do jogo, mas a gente já vem trabalhando com esse modus operandi já há algum tempo. Está na hora de a gente mirar o centro da meta.